A última vez que vimos um vídeo do Dário aqui, mijei-me todo a rir, meu. Naquela cena dos símbolos dos clubes portugueses da terceira divisão, ou sei lá o que era, sei lá, meu. Mano, era incrível. Fui Deixa só lá 10. ver isto. E mesmo assim já não foi mal ter sobrevivido. Mano, fui a todas as religiões, é uma coisa que é um bocado... É um Eu não título sei um bocado quanto a ordinário. vocês, mas enquanto português, produto da hegemónica comunidade católica apostólica romana, sim, é até acólito, cheguei a ser, sempre me perguntei porquê que havia outras religiões. Quando era puta, às vezes, Ele dentro da mostrou uma missa foto dava dele para mim a acólito. romana, sim, é até acólito, cheguei a ser, Aí sempre é me bem. perguntei porquê que havia outras religiões. Quando era puta, às vezes, dentro da missa dava para mim a pensar, ok, a intenção milenar de transmitir bons valores pode até ser nobre, mas isto não é lá muito divertido. Portanto, porquê que alguém haveria de querer fazer mais disto? Depois pensei, se calhar foi precisamente por as missas católicas serem tão aborrecidas que quiseram criar outras religiões, Claro. outras variantes, com celebrações mais criativas e dinâmicas. Como E já depois agora chegou o disse. momento de ir tomar a hóstia e eu esqueci-me do assunto, porque eu adoro comer. E se for oferecida então, nos meus últimos anos de praticante já só lá ia pelas hóstias. Até que há uns anos comecei a reparar numas novas igrejas que andavam para aí a aparecer que nem cogumelos. Em antigas lojas, garagens, armazéns. Fiquei curioso, mas não o suficiente para ir lá saber o que é. E é assim que nascem os preconceitos. Mas há umas semanas tive a brilhante ideia, até e se fosse a todas essas igrejas para ver qual delas é que tem a melhor missa. E assim foi, mas como eu cá sou um cobarde preconceituoso de merda que achava que iam roubar-me os trocos e enfiar-me Jesus pouco acima contra a minha vontade, liguei a vários amigos meus a perguntar, nu, tu não queres ir comigo a várias missas que é para cá fazer um vídeo? Eu tenho medo disso sozinho. Todos disseram que não, o que me levou a questionar as minhas amizades e a constatar que estou sozinho no mundo. Menos um, houve uma pessoa que disse sim sem hesitar, uma pessoa forte, que não teme este tipo de aventuras e que aceitou acompanhar-me só para testemunhar ao vivo o momento em que efetivamente iam enfiar Jesus pouco acima contra a minha vontade. Essa pessoa é Ruben Remédios, Claro. youtuber, e as nossas Só podia ser o Remedy, mano. Só podia ser este gajo que alinhava nesta merda. expectativas e conclusões sobre cada uma das congregações visitadas estão registadas em vídeo. Só que eu tenho um bocado de vergonha disso sozinho. Não me vais meter nisso. Eu pus uma camisa, portanto eu estou-me a esforçar. Eu não. Tínhamos dois pianistas diferentes, música, e durante essa música já passa o saquinho das molas. Já não estava logo. E eu, pronto, mandei aqueles 70 cêntimos, que é para também estar Por não mim, me por sentir ele, desintegrado. obviamente. Eu achava que numa cidade média como Portimão ia haver quê? Umas 7 ou 8 religiões diferentes. Só que assim que comecei a pesquisa percebi que não podia Yeah, estar eu sei, mais eu sei. enganado. Pô, como é que é possível? São algumas 30 só aqui nesta cidade, todas diferentes, em sítios diferentes, e 70% delas têm as missas aos domingos de manhã. Estão a perceber porque é que este vídeo demorou tanto tempo a fazer? Como é que é possível que a gente tenha ido a 10 missas e não tínhamos visto sequer um terço? Se bem que, como bons católicos não praticantes que somos, eu e o Ruben somos exímios a ignorar um terço. Antes de irmos à listinha, Oh, esclarecer que não fomos lá para dentro filmar, não só porque isso iria atrair atenções indesejadas, mas também Claro. porque a intenção não era desrespeitar nem a fé, nem a expressão espiritual de ninguém. Outra coisa, para esta análise, são irrelevantes as diferenças teológicas entre as congregações visitadas. Até porque, na parte em que eles estavam a pregar, a gente não estava a prestar tanta atenção. O nosso interesse incidiu exclusivamente no valor do entretenimento de cada missa. Agora sim, vamos à bendita lista. Oh, mano, é sério. Fomos Agora a vamos fazer 10, também mas eu disto. recuso-me a fazer-vos passar pela mesma tortura. Por isso hoje vamos só de top 5. A quinta melhor missa a que a gente foi a tradicional católica. Essa é um bocado de baunilha, mas usando aqui uma comparação acessível, às vezes só visitando outros países é que a gente consegue dar o devido valor ao nosso. Para começar, é refrescante que a missa não seja num antigo armazém de ferragens ou numa oficina mecânica que foi à falência. Parece-me consensual que a Igreja Católica Apostólica Romana é quem tem as capelas, igrejas, catedrais, conventos, mosteiros, santuários mais bonitos. Alguns, inclusive, são património da Unesco. Eu não sei se estão a par da imponência arquitetónica que é possível construir quando não se respeita assim tanto os trabalhadores. Dá para Exato. esculpir mesmo muita talha dourada com o dinheiro que se poupa em salário. A Igreja Matriz de Portimão, não entrando sequer no top 10 das mais bonitas do Algarve, é do século XV e é imóvel de interesse público, de maneiras que, sem surpresa, dá cabazada a qualquer uma das outras que a gente foi. Por dentro, bastante decorada, com algumas action figures do universo cristão, suficientes para fazer o dia de qualquer nerd católico. Outra coisa que a gente aprendeu a valorizar foi a moda. Nas outras congregações, os pregadores andavam todos à paisana. Ora, na católica, como se sabe, há todo um dress code para quem está no altar. Oh, mano, nomeadamente por amor de patinas Deus. verdes, brancas ou roxas, dependendo da altura do ano, e sempre bastante largas para disfarçar as ereções. De resto, é uma Oh, missa mano, relativamente foda-se. dinâmica, na medida em que há vários momentos distintos. Há cânticos, A leituras, capela do orações, bairro. beijinhos às velhas que estão ao nosso lado, mais cânticos, comer hóstia, e no total aquilo dura aproximadamente 1 hora, o que é bastante Como é que abaixo é, da Pi? média. Pontos negativos. O vinho
vinho só o padre é que o bebe, os bancos são de madeira, bastante desconfortáveis, a música é um bocado a dar. Pá, nem pode sabia, sim, Fire. é aquele salmo com mofo, aquele louvado sejas, oh meu senhor, que já viu melhores dias, e tocado no órgão com o entusiasmo de quem está a fazer uma diálise. Não há uma palma, não há uma harmonia. Resumindo, há missas muito piores, mas a aura que existe de excesso de respeitinho é o que acaba por deixar a missa católica apenas no 5º lugar. Certo, percebo. Em 4º lugar temos a Igreja do Espírito Santo, comunidade cristã, uma Ok. igreja evangélica 100% algarvia, fundada em Faro, nos anos 60. Chupa Fátima! Primeira vez que digo esta frase com a barguilha fechada. Esta missa acontece aos mano, sábados às foda-se. 9 da noite e sendo de origem pá, algarvia, Mário. claro que já começou com 20 minutos de atraso. E foi um bocado difícil de arrancar, não só porque éramos pai 10 pessoas, mas também porque só estava um gajo no teclado e uma senhora a fazer cores. Entretanto lá foi entrando mais malta, o que deixou o espaço mais compostinho, mas no final não devem ter estado mais de 30 pessoas. Ao fim de 25 minutos de música lá sobe a palco o pastor, que era assim um cruzamento entre Jorge Jesus e Christopher Walken quando era mais novo, e protagonizou sério? aquele que talvez tenha sido o melhor sermão de todos os que vimos. Houve ali partes que até parecia stand-up. Excelentes entradas, e não apenas no cabelo, muito à vontade no palco, gigante lábia de vendedor, boa entrega, bom crowdwork, gargalhadas QB, sobretudo na primeira fila, onde algumas senhoras de riso mais fácil iam retribuindo algumas deixas, ficou no entanto pela duração. Ele levou 1h30 para dizer aquilo que podia ter sido dito em 30, 40 minutos. Ai, é Difícil de bem. aguentar, sobretudo naquelas cadeiras de plástico de sala de espera. Depois, um momento para a malta se cumprimentar, meio acolhedor, meio constrangedor, e depois seguiu-se a comunhão, onde partilharam connosco pão e vinho, sendo que o pão era um cacete fatiado, fresquinho do dia, e o vinho era sumo de uva do continente. Bem bom, uma última cançãozinha para a despedida, e não nos fomos embora sem o Ruben ter sido reconhecido e cumprimentado por alguns fãs. Acho que foram pelo menos uns 3. Como pediram mano, diretamente sério. para fazer vídeos de FIFA, claramente não resultou, decidiram recorrer a Jesus. Nunca questionem os métodos do desespero. No geral, boa missa, mas Como é que é, Astrid? Mano, que bom. Provavelmente o 3º lugar vai surpreender-vos, porque também nos surpreendeu a nós, que fomos para lá cheios de reticências e preconceitos. Eu diria que a julgar pela indumentária dos frequentadores, pela forma como é financiada e pela obsessão por ligações familiares e genealogia, é uma igreja de betos. Aliás, tem tantos nomes como um beto. Falo da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ou igreja Ai, morta. é bem. Exatamente esses elders missionários que andam por aí aos pares de camisa e gravata e que inspiraram o musical da Broadway mais engraçado que eu já vi, tem na verdade uma missa bastante hospitaleira e amigável para visitantes. Para já tem uma capela própria com uma configuração bastante versátil. Sentamos-nos lá atrás, cadeiras bastante confortáveis, não havia televisão para acompanhar as letras, mas cadeira sim, cadeira não, havia um livro de hinos. Domingo, 10 da manhã, e a primeira coisa que é dita no micro é que iria terminar às 10h55. E terminou às 10h55 em ponto. Se na curtem Pino. spoilers, evitem os Mormons. Musicalmente não foi a missa mais incrível, mas rapidamente compensou por estar muito bem estruturada. Pequena oração, momento de comunhão, onde vem até nós distribuir o pão e o vinho em copinhos mais pequenitos que os de shot. Vinho quer água, porque eles não bebem álcool. Desta vez não provamos, e ainda bem, porque não era permitido. E por fim, como era o primeiro domingo do mês, em vez de haver um sermão, várias pessoas iam ao altar agradecer ou dar um testemunho daquilo que quisessem. Portanto, muito fixe, porque são momentos curtos, e mesmo que haja um que seja menos bom, há sempre aquela cena de ver o próximo. Foi talvez a missa mais dinâmica que a gente viu. Termina com as crianças irem ao altar cantar uma canção porque era dia da mãe, e está feito. Quando já estávamos para ir embora, Brutal. um dos bosses lá daquilo, eu não sei o termo técnico, abordou-nos porque me reconhecia das palhaçadas e fez questão de nos ensinar um pouco sobre a religião e fazer-nos uma visita guiada às instalações. Pá, uma capela de fazer inveja há muitas, hein? Tem várias salas de aula, tem biblioteca, sala de computadores, balneários, até um polidesportivo nas traseiras dos gajos tem. Quase uma hora de conversa depois e lá nos fomos embora. Não sem antes me oferecerem o livro de Mormon, óbvio, né? E pediram mano, o nosso porra. contato para virmos jogar futsal às sextas-feiras com eles. Uma ideia que a mim não me entusiasmou particularmente, já ao Ruben. É verdade, eu voltei à igreja Mormon. Fui convidado para jogar à bola. Vamos ver como é que a coisa corre. Ou se vou à baliza o jogo todo. Ah, pois é, os mano, eu não Mormons acredito. adoram futebol. Jogador favorito, Helder Postiga. Oh, mano, por amor de Deus, puto. Em segundo lugar, mais uma que foi fundada em Polidesportivo. Portugal. Como é que é possível que tenhamos inventado mais religiões do que receitas de percebe? Quem saiba só há percebes cozidas. E é impossível dizer o nome desta igreja sem trautear o seguinte clássico dos marretas. Oh, mano, a sério. Igreja Maná. Claro que o nome da igreja não pode ter sido Maná, inspirado na Maná. música, porque a música só apareceu muito depois. Não Exato. apareceu nada. A música é de 77 e a igreja é de 84, portanto vai que até foi. E foi a trautear o Maná Maná que num domingo de Maná fomos a esta congregação na esperança de ouvirmos qualquer coisa que ligasse esta igreja aos marretas, o que infelizmente não se verificou. Deve ser por causa dos copyrights ou assim. Eles bem que tinham uma banda jeitosa com teclista, baterista, baixista, lead Ai, singer, com só que eles caraças. apenas nos proporcionaram
proporcionaram uns 20 minutos iniciais cheios de groove e puseram a malta toda de pé a cantar, a dançar e a bater palmas. Eu confesso que até fiquei um bocado desconfortável. Não fui à missa para me sentir feliz e bem disposto. Para isso fica em casa. Vá lá que ao fim desses 20 minutos, quando a música acabou, a cantora foi-se embora. Não foi! Ficou no palco a fazer 5 minutos de stand-up. Bom stand-up, sobretudo comparado com aquilo que fazia nos primeiros anos de carreira. Tinha alguns clichês, como a rodinha bamba dos carrinhos de supermercado, mas muito à vontade, boa entrega, curti. Stand-up um bocado monotemático, porque vai sempre dar a Jesus, mas com quase 2 horas de material escatológico, quem sou eu para dizer alguma coisa? Foi seguramente o melhor que eu já vi num domingo às 10 da manhã. Depois da cantora comediante, subiu ao palco uma pastora que falou de valores morais e da importância de financiar a igreja com o dízimo, mas aquilo soava quase a coação. Tipo, Deus não obriga a nada, mas se vocês não pagarem o dízimo, vão arder nas agonizantes chamas do inferno e o diabo vai enrabar-vos pela eternidade fora. Para dar o dízimo, as pessoas tinham que ir lá ao altar deixar o dinheiro num recipiente cheio de classe. Era um balde. Era um balde. O Ruben deu 20 cêntimos e eu, que gosto de viver a vida no limite, não dei nada. Não se esqueçam de pôr um frasquinho de vaselina no meu caixão. Na reta final, a teclista, que até então havia passado despercebida, pega no microfone e assume ela as rédeas daquilo. E malta, eu que até sou um gajo bastante progressista, confesso que fiquei muito impressionado e orgulhoso. Não houve um único homem a falar naquela missa. Hashtag abaixo o patriarcado. Quem diria a Igreja Maná a fazer mais do que muitos ativistas do Twitter. Uma última canção de despedida e foi essa a deixa para nos pisgarmos dali, apesar de terem dito que iriam oferecer café. É que para nos fazer ficar tinham era que ter prometido comida e garantir que não nos iam abordar. Quando chegámos à porta, já lá estava a pastora Mor, que não é uma ninja, para nos desejar um bom domingo. Missa surpreendentemente agradável. Em princípio não vou voltar. Ah, mano, a sério. Qual é que será a primeira? No primeiro lugar, uma congregação evangélica cujo nome intimida um pouco. A Comunidade Cristã Extrema. Contrariando o princípio de que nem todos os cristãos são maus. Um nome destes, óbvio que fomos para lá cheios de medo. No entanto, a primeira impressão não podia ter sido mais impactante. Instalada num armazém reabilitado para o efeito, logo à entrada, uma área lounge cheia de sofás, tinha bar, uma máquina de café, casas de banho, uma comitiva de boas-vindas talvez demasiado intensa para o meu gosto. O facto de sermos os únicos não brasileiros lá também chamou logo a atenção. Isto foi só o hall da entrada. Depois é que a gente entrou lá dentro do... Como é que eu vou chamar aquilo? Auditório, anfiteatro, sala de espetáculos? Não sei. As paredes estavam pintadas de preto. Não havia uma única janela. Ar-condicionado no ponto. Cadeiras super confortáveis. Quer dizer, havia umas claramente mais confortáveis do que outras, porque cadeira sim, cadeira não. Havia um envelope para a malta lá deixar o guito. Ao fundo, um palco dotado das melhores condições técnicas para a prática de qualquer espetáculo. PA, LED wall, bateria, daquelas boas, né? Daquelas eletrónicas, guitarras elétricas, teclado, vara de luzes, máquina de fumo. As patas de uma centopeia não chegam para contar a quantidade de sítios em que eu já atuei com menos condições que aquilo. Entram os músicos em palco, apagam-se as luzes do público e começa a disparar decibéis, um autêntico concerto de rock sinfónico de louvação ao Senhor. Até havia pessoas a fazer stories com aquilo. E eu, que tinha prometido que não ia filmar dentro das igrejas por uma questão de respeito, não consegui cumprir a promessa. Meia hora disto, hein? Música é bom. As missas evangélicas têm em comum o facto de encorajarem a participação da comunidade. Por isso o público estava sempre a gritar Aleluia, Amém e Glória a Deus, como se o Espírito Santo se manifestasse através da síndrome de Tourette. Quando acabou o concerto, recolheram duas coisas, os envelopes com o dinheiro e eu gabo as ideias desta malta. Fiquei com medo nessa altura porque sou uma pessoa muito impressionável e se estavam a tirar dali as crianças, coisa boa na vinha dali. Mas pelos vistos, havia lá atrás uma espécie de kids club para o culto na série interrompido por birras e choros. Entretanto, sobe a palco um pastor grande, quarentão, que antes daquilo ter começado, veio ao nosso lugar dizer que curtia os meus vídeos e que os tinha usado para conhecer melhor a pronúncia do Algarve. Foi tal que desde então teve que se refugiar na fé, coitado. Um abraço para ele. Deu um sermão com bastante energia, com algum humor, não tão bom como a moça da Igreja Maná, mas longe de ser o pior. E depois sobe novamente a banda a palco para novo momento musical de 10 minutos. Por fim, são anunciados os próximos eventos da igreja e tocam uma última música para a malta ir sim. Em termos de missas, este foi claramente o melhor espetáculo. Vão à praia, ir lá todos os domingos, sei lá. Alex Simon, como é que é, bro? Já vou ver, bro. E o TJ, tudo bem? Obrigado, olha, vou deixar aí o meu novo som. É um trap acentuado a sempre aí na stream. Abraço. Tá bem. Se não fosse uma igreja, basicamente. Mas imagina, estás em Portimão, cidade que não tem muita oferta cultural. É domingo depois do almoço. Apetece-te ouvir rock ao vivo numa sala de espetáculo com todas as condições. A tua única hipótese... Mano, surpreendente era se o gajo tivesse entrado numa igreja e a seguir começasse a tocar o Uzi, bro. Era estranho, entrasse o Uzi por ali adentro e começasse a cantar.
Essa é a igreja extrema na Pedra Mourinha. E para quem como eu tinha tanto preconceito, confesso que isto foi uma experiência bastante enriquecedora. Basicamente, ignorando as divergências teológicas, eu acho que as igrejas doutrinam todas a mesma coisa. Não sejas uma pessoa de merda e trata os outros com respeito e empatia como gostarias que te tratassem a ti. Caso contrário, vais ter um enorme castigo depois da tua morte. Muito giro, mas eu não concordo com as motivações. Se estás a ser um gajo bacana para não sofreres um castigo divino, então a tua motivação não é genuína. Mas pronto, é melhor ser bacana por temor ao divino do que não ser bacana de todo. Agora, uma coisa é certa, de uma forma ou de outra, todas estas igrejas têm uma certa obsessão pelo guito. E não as culpo, pois eu sou igual. Dê o dízimo a este vosso pastor cheio de graça em Patreon. Clássico, façam o mesmo, malta. Apenas por 2 euros por mês podem ter acesso a conteúdos exclusivos como este. Eu gostava de oferecer um presente ao meu amigo Ruben, que tão amavelmente me acompanhou a uma porrada de missas durante estes dias. Já estamos a chegar. Alô? O que é que ele lhe vai dar? Não pode. Sejam bem-vindos à primeira review de hóstias. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito obrigado por terem visto o Ordinário e a Dezinho. Espetáculo, mano. Muito bom. Muito bom, meu. Eu gosto muito do Dário, pá. O gajo é do caraças, meu. É brutalíssimo.